Todos, como é que estamos? Aqui Hélder de Araújo no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 6 de novembro de 2024, uma quarta-feira, chuva agora já está mais fraca. Ficamos sem energia elétrica aqui por algumas horas. Felizmente voltou. 22 graus agora na capital paulista. Ventos aí de 8 quilômetros por hora. Enfim, um dia chuvoso. Felizmente, poderemos fazer o nosso vídeo. Na verdade, hoje creio que é um dos vídeos importantes do canal. Veja, como se previa, Donald Trump vence as eleições nos Estados Unidos. Não só venceu, ele tem a maioria nas 3 instâncias de poder nos Estados Unidos. Foram algumas das promessas que Donald Trump fez ao longo aí dos últimos anos. Primeiro, acabar com os BRICS. Segundo, acabar com a China. Terceiro, acabar com a guerra da Ucrânia. Quarto, acabar com a imigração e afastar todos os ilegais do território estadunidense. E ainda, baixar juros, baixar impostos, empregar norte-americanos na indústria que ele vai trazer de volta da Ásia, aumentar salários e, naturalmente, fazer o MAGA, né? O mago, vai fazer o MAGA, o Make America Great Again. Bom, as duas primeiras coisas aí eu acho que são impossíveis de fazer, acabar com os BRICS e acabar com a China, acabar com a guerra da Ucrânia, é difícil, mas não é impossível. Acabar com a imigração, acho impossível. Afastar os ilegais, ele pode começar esse processo. Baixar juros, bom, isso, vamos ver. Impostos, empregar americanos, aumentar salários, bom, isso é de se prever. Fazer o MAGA, também não acho tão fácil, né? Veja, por ser um sionista, Trump não prometeu acabar com o genocídio do povo palestino. Então é de se prever que no Oriente Médio, apesar da alegria, né, de Netanyahu neste momento, parece que está dando pulos, né, ao passo que o Zelensky já não está pulando tão alto com a vitória do Trump, né? Bom, mas hoje eu vou dar sequência à análise de ontem. E vamos lançar luz aí em alguns temas aí muito importantes com relação ao Donald Trump. Veja, vocês devem se lembrar que falamos sobre 2 doadores de campanha de McDonald's, o Elon Musk e o Peter Thiel. E eu mencionei o Jázaro, o J.D. Vance, né? Um homem do Thiel, né? Ele é vice-presidente dos Estados Unidos agora, eleito junto com o Trump, né? O J.D. Vance, ele é um experimento, aí, vamos dizer, bem sucedido do Peter Thiel. Peter Thiel é o mago lá da Big Data, lá do Vale do Silício, né? Bom, agora está ansioso aí para tomar as rédeas da América, né? O Elon Musk, como sabemos, também despejou milhões na campanha republicana, né? Menos de um mês após ter sido eleito, lá em novembro de 2016, primeiro mandato, Donald Trump convidou a nata da elite tecnológica do Vale do Silício da Califórnia para uma reunião na sede de sua equipe de transição na Trump Tower, em Nova York. Sheryl Sandberg, do Facebook, Larry Page, do Google, Jeff Bezos, da Amazon, tinham nos rostos expressões que variavam de um sorriso meio sem graça, em vez do ar habitual de magnatas da tecnologia. Pareciam que haviam sido feitos reféns. Em certo sentido, é isso mesmo. Pareciam reféns. Havia um novo xerife na cidade. Hein? Mas esse novo xerife se aproximou. Ele estava lá, né, um tanto à vontade, né? Quem estou falando do Trump? Não, eu estou falando que sentado ao lado de Trump, com um sorriso aberto, o grande empreendedor de tecnologia criado aí na África do Sul, cujo investimento inicial no Facebook lhe rendeu alguns bilhões. Estou falando de Peter Thiel, um indivíduo um tanto quanto, eu diria assim, alguns degraus acima do Elon Musk. Bom, se os últimos dias de Trump na Casa Branca, do seu primeiro mandato, significaram um ponto de inflexão, e há muitas razões para acreditarmos nisso, né? As sementes foram plantadas lá no verão de 2016. Né? Ponto de inflexão, porque depois ele vai perder a eleição. Né?
Trump era, então, o candidato azarão em 2016. Homem que nenhum empresário de tecnologia respeitável da costa oeste ou da elite da costa leste queria apertar a mão. E a convenção republicana em Milwaukee marcou um começo para o famoso animador de auditório. Trump não apenas escolheu um profissional de tecnologia, o senador J.D. Vance, para o posto de vice-presidente, como recebeu a bênção de Elon Musk, o maioral da tecnologia. Veja, agora eu estou falando de 2024, hein? Veja, o Musk promete doar 45 milhões de dólares por mês para a campanha republicana, embora seu endosso aí constante ao X, né, da parte aí do Elon Musk, né, a plataforma de mensagens que foi adicionada ao seu portfólio de empresas, vale muitos milhões a mais, né? Então foi lá em Milwaukee, né, na convenção de Milwaukee, então o Trump escolheu aí, eu chamei ele de animador de auditório, né? Ele escolheu lá o senador J.D. Vance, né, que é um homem do Peter Thiel, né? Ele escolheu ele para vice-presidente e o Elon Musk também, nessa convenção recente, passa para o lado de Trump, né? O Elon Musk, que sempre foi um apoiador dos democratas, né? O Peter Thiel também, ele sempre apoiou os democratas, né? Aliás, o J.D. Vance também, ele é tradicionalmente um apoiador dos democratas, né? Bom, algumas figuras menos conhecidas aí no Vale do Silício, que embarcaram aí no trem da alegria do Trump, né? São ainda mais ou igualmente reveladoras. O Mark Andreessen e Ben Horowitz são donos de empresas de capital de risco bastante influentes, né, do Vale do Silício, né? São homens de grande poder financeiro, né, e de grande poder tecnológico. Declararam-se pró-Trump também, vindo aí da ala democrata para a ala republicana. E outros nomes aí menos conhecidos, né? Por exemplo, os gêmeos Winklevoss e os podcasters Shamat Palahapitiya e David Sachs. Nomes importantes lá no grande jogo, né? Em 2016, veja, voltando agora ao primeiro mandato do Trump, Peter Thiel era uma voz no deserto, né? Mas naquela reunião lá em 2016, na Trump Tower, foi a mão de Peter Thiel que o recém-eleito Trump afagou, né? A sua empresa de mineração de dados, a Palantir, conseguiu contratos de bilhões de dólares com o Departamento de Defesa já sob Trump. Aliás, também um outro indivíduo que vai se tornar importante no primeiro mandato do Trump é o general Mark Milley, também um ex-apoiador dos democratas, né? E que depois vai se tornar homem forte lá da defesa, né, sobre Trump, né? Bom, então esse Peter Thiel, aí, através da Palantir, né, conseguiu aí também um grande contrato aí com o Departamento de Defesa, né? E também passou a atuar, a influenciar na Agência de Imigração e Alfândega da Segurança Interna do governo Trump, né? Bom, e aí passou a vigiar com seu sistema aí maravilhoso, muito mais intensamente, principalmente os imigrantes, né? Graças ao seu software aí, a Palantir, né? Bom, o princípio que sustenta o investimento no Vale do Silício é apostar alto. Funcionou para Peter Thiel no Facebook, funcionou para Peter Thiel com Trump. Outra aposta foi o J.D. Vance, o vice de Trump, como dissemos, é uma criatura de Thiel. Foi alçado por Peter Thiel. O Thiel deu a Vance um cargo em sua empresa aí, uma empresa de especulação financeira, Mithril Capital. E o Vance criou, então, com a ajuda do Peter Thiel, o seu próprio fundo de investimentos, chamado Narya Capital. Ele investiu aí uns 15 milhões de dólares e também investiu em si mesmo para o Senado. Ele era senador, o Vance, né? Bom, o Max Chafkin, biógrafo de Thiel, né, descreve Vance como sua extensão no governo, ou seja, o J.D. Vance é uma extensão do Peter Thiel no governo do Trump. É um homem do Thiel no governo do Trump. E o Thiel também aí, não é o Thiel Sam, é o Peter Thiel. Né? Ele investiu em Trump, né? E também em criptomoeda, né? Que está em todas, né? Bom,
Ontem eu falei em broligarcas, né? Broligarcas. Vamos analisar isso daí, né? O conceito de oligarca serve para a mídia americana demonizar a Rússia. Hoje não tem filme americano onde o grande vilão não seja, de um jeito ou de outro, um russo, né? Bom, então assim, eles dizem que na Rússia de Vladimir Putin, os interesses políticos e os interesses comerciais são uma coisa só. Bom, mas é exatamente igual nos Estados Unidos, né? Sempre foi. Bom, o Peter Thiel, por exemplo, ele faz parte aí de uma nova categoria. Né? Nova, mas na verdade é bastante velha, né? Veja, é a nova geração de brothers oligarcas tecnológicos. Por isso fala brothers. Fala bro. E aí, bro? Né? Que a gente fala mano, aqui de hermano, né? Mas eles falam bro lá nos Estados Unidos. Né? Os bro oligarcas. Né? Os bros viraram tecnocratas, veja. Você vê que tem uma pontada de wokismo aí misturada com tecnocracia no termo, né? Bro oligarca, né? Bom, na América de Trump, né, o Vance já anunciou que vai desregulamentar as criptomoedas. Bom, eu não entendo realmente o que significa isso, né? Desregulamentar as criptomoedas. Eu pensava que o atrativo da criptomoeda, por exemplo, do Bitcoin, era justamente o fato de que ela já é desregulamentada, né? Bom, então eu suponho aí que a desregulamentação é exatamente uma regulação, né? Quer dizer, é exatamente o oposto. Né? Bom, e daí o Vance, ele diz que vai liberar a inteligência artificial. Não, vai liberar como, né? Por exemplo, talvez ele queira colocar também nos Estados Unidos aqueles vasos de privada, de banheiro público, né? E o vaso de descarga é quando a pessoa faz o xixi, ele já faz a análise do xixi, ou sei lá, como é que ele vai liberar a inteligência artificial. O senador Vance diz que vai desmontar todas as tentativas de Joe Biden de controlar a inteligência artificial. Ou seja, ele mesmo quer controlar. Né? E a nova direita crescente, a meu ver, que é algo bem velho, hein, que veio lá do movimento neocon e mesmo de antes, afirma que os tradicionais monopólios do Google e do Facebook são plataformas do, vejam bem, complexo industrial da censura e que sufoca o discurso da direita. E aí o Vale do Silício aposta então numa corrida tecnológica sem regulamentação alguma. Bom, por aí já se vê que o que eles chamam de desregulamentação significa quem é que vai regulamentar e usar os bancos de dados dos cidadãos. Né? Quando você desregulamenta tudo, significa agora eu é que vou regulamentar. Para vocês vai ficar, para mim vai ficar desregulamentado, mas para vocês vai ficar regulamentado. Mais ou menos isso, né? Bom, o Vance é o cara de tio, né, do Peter Thiel, que sela o pacto aí entre os extremistas das Big Techs e do próprio Trump. Outro discípulo do Peter Thiel é o Hulk Hogan. Veja, ele estava também lá no palco da convenção republicana em Milwaukee. Né? O Rogan é uma das apostas de Peter Thiel, além do próprio Vance. Em 2007, a revista online Gawker denunciou as tramas tecnocráticas de Peter Thiel. Levou anos, mas o Peter Thiel acabou se vingando, né, dessa revista, né, por meio do Hulk Hogan, né? Gastou aí uns 10 milhões de dólares e processou a publicação, e a publicação foi à falência. É assim que esse cara trabalha, né? É assim que eles trabalham, né? Bom, o Peter Thiel é o cara que vai demitir os servidores públicos do país e substituí-los pelo seu próprio pessoal. Veja só. É o cara que vai desafiar os tribunais e governar do seu próprio jeito. Ou, colocado em termos simples, Peter Thiel é um golpista nato com uma imensa sede de poder, né? E meios de ação formidáveis. Né? Bom, crise nos Estados Unidos, leia-se oportunidade. Né? Se o Trump tiver sucesso, então, em destruir a administração federal anterior, coisa que ele não conseguiu fazer quando ele foi presidente, hein? Ele governou com uma marionete lá, com as cordinhas dos neocons nas costas dele, né? Mas agora ele vai conseguir e vai colocar os seus homens, né, dele, do Trump. Haverá bilhões a serem gastos aí na forte turbulência que haverá no mercado. Bom, nesse momento as bolsas estão em alta, os Estados Unidos está eufórico, né? Tem um monte de brasileiro aí dançando e pulando, né? Bom, uma nova geração de oligarcas vem aí, hein? Próxima do trono real do faraó, né? Bom, e será a primeira a dividir os despojos, né, do que vai vir da administração do Biden, né? E o principal desses oligarcas é o Peter Thiel.
A Palantir, a empresa de mineração de dados, vai traçar o perfil, vigiar e mirar nos inimigos do César, né? O empresário aí da tecnologia, o Peter Thiel, aposta nos dados mais distantes e difusos possíveis. O momento de agir chegou, hein? A vitória de Trump e a ascensão do Vale do Silício à Casa Branca representa a ascensão dos oligarcas, hein? Bom, na terça-feira, ontem, né, enquanto os americanos iam às urnas aí, em uma disputa acirrada para determinar quem seria o próximo presidente dos Estados Unidos da América, o Wikileaks emitiu 5 grandes questões para um possível futuro do governo Trump. Então já estamos aqui na segunda parte do nosso vídeo. Veja, quando em 2016 Trump derrotou a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, né? A fiel base trumpista aí, os seus apoiadores mais ferozes, acreditavam piamente que Trump iria drenar o pântano, palavra que ele mesmo usou, né? Que ele iria drenar o pântano, né? Dos democratas, dos globalistas, né? Que eles chamam de esquerdistas aqui no Brasil, mas para mim é tudo de direita. Aquilo. Bom, enquanto realinharia, normalmente se associa globalismo com esquerdismo, né? Eu acho que eles estão acima dessas divisões, eles fomentam as divisões. Bom, enquanto ele realinharia a política externa dos Estados Unidos em oposição às neocons, aí que está o ponto, né? Incluindo aqui o fim das guerras eternas no Oriente Médio. Então ele prometeu isso daí, ó, ele ia drenar o pântano, ia realinhar a política externa dos Estados Unidos, ia colocar os neocons fora do governo, porque drenar o pântano é exatamente isso aí, tirar os neocons de lá, né? E acabar com as guerras eternas, com as guerras do fim do mundo, né? Com a soma de todos os medos lá no Oriente Médio. Bom, daí então, o Trump foi o primeiro indicado do Partido Republicano na história a se colocar contra o republicano George Bush no assunto invasão do Iraque, em 2003. O Trump criticou abertamente a invasão do Iraque lá naquela convenção em Milwaukee, em 2016. Bom, mais tarde, já como presidente, ele chamou a guerra do Iraque de a pior decisão já tomada. E se há um episódio, entre outros, que se pode dizer foi totalmente 100% planejado pelos neocons, foi a guerra do Iraque, a queda de Saddam Hussein, a queda das Torres Gêmeas, a invasão do Afeganistão, o Patriot Act, tudo são obras neocon, né, nos Estados Unidos. Bom, o fundador do Wikileaks, aí, o Julian Assange, ele ganhou liberdade após um acordo judicial com o Departamento de Justiça de Joe Biden. Julian mostrou que orçamentos secretos criaram o ISIS, a própria Al-Qaeda, né? Bom, havia grandes esperanças na limpeza prometida pelo Trump, que rapidamente se transformaram em decepção. Quando o loiro trouxe para o seu governo, e aqui é o ponto central do nosso vídeo, olha, ele trouxe para o seu governo algum dos piores neocons, os que há muito tempo fazem parte do problema, que estão lá na bolha de Washington, que são elementos do Deep State, portanto estão acima do Trump, né? Daí o Trump então colocou em posições poderosas pessoas como John Bolton, Mike Pompeo, William Barr e Elliot Abrams. O próprio Trump sabe muito bem o que esses burocratas fizeram. Ele deve saber. Por exemplo, sabotaram quaisquer esforços da administração Trump em coisas como tirar as tropas dos Estados Unidos da Síria. O Trump não conseguiu tirar do Afeganistão. Foi o Joe Biden que tirou, né? Mas o Trump conseguiu sucesso, digamos, no Iraque. E, bom, estou falando do primeiro governo Trump, né? Finalmente, os neocons começaram a sabotar o Trump, lá dentro da administração Trump, abrindo o caminho para o globalista, o muito mais globalista, Joe Biden. Então, ele foi sabotado desde dentro. Então, se você é presidente, você não pode escolher os seus principais conselheiros e secretários, eu digo, você é controlado por um deep state, hein? Os apoiadores de Trump, lá por 2016, acreditavam que ele iria perdoar o Julian Assange e também o Edward Snowden. E ele também iria desclassificar todos os registros relacionados à farsa aí do Russiagate, né? Inventada lá pela campanha do Clinton e da Hillary,
da Hillary Clinton, né? Bom, infelizmente nada disso aconteceu. O pântano que Trump iria drenar se instalou na Casa Branca do próprio Trump. Essa é a realidade, hein? Daí muitos se tornaram o inimigo interno da administração. Ele foi sabotado desde dentro, durante todo o mandato dele, né? Então, o Trump é mais um homem midiático do que um homem propriamente que tenha um poder efetivo. Esse é o ponto, né? Os que saíram depois da administração dele, ou que saíram, escreveram livros, fizeram turnês de palestras muito bem pagas, onde o tópico principal era difamar a liderança de Trump e atacá-lo de todo jeito possível. Então, ali, ou você está dentro, né, e você é uma espécie de eminência parda ali, né, você é um quinta coluna ali dentro, eminência parda é outra coisa, né? Você é um inimigo interno, ou então se ele consegue tirar você e colocar alguém de mais confiança dele, você passa a conspirar contra ele na esfera pública, né? Bom, com tudo isso em mente, aí voltando então ao que o WikiLeaks colocou, veja, o WikiLeaks publicou as seguintes perguntas para Trump, já antecipando a sua volta, o seu retorno triunfal à Casa Branca. Então, se eu não me engano, isso aí foi essa semana. O WikiLeaks colocou lá as seguintes perguntas. Primeira pergunta: Trump, como é que você vai lidar com os chamados aí lobos em chapéus MAGA, né? MAGA, do Deep State, que circulam aí na tua equipe de transição, ou seja, tipos que se passam por MAGA, Make America Great Again, para obter posições de poder na tua administração. Como é que você vai lidar com esses tipos que parecem que são tão fiéis a você, mas não passam de verdadeiras víboras, né? 2, segunda pergunta. Ó, na sua administração anterior, lá de 2016, você nomeou figuras como Mike Pompeo, John Bolton, William Barr, que é ex-CIA, né? Robert O'Brien, Nick Haley, Elliot Abrams, que frequentemente se opunham à tua retórica aí de America First. Especialmente te boicotavam em política externa, em liberdade de expressão. Bom, se eleito novamente, você pode garantir que esses indivíduos, por exemplo, como Mark Rubio, o Tom Cotton, tipos financiados por empresas de armamentos, não ocuparão cargos na tua administração? Segunda pergunta. Mais uma. Ó. Muitos desses indivíduos não apenas se opuseram às tuas políticas, mas trabalharam ativamente contra você, até mesmo te colocando aí finalmente numa encruzilhada processual. Você sabe que o Trump acabou preso, né? Quase foi preso. Bom, eu não sei se ele chegou a ficar preso, né? Mas ele foi condenado, né? Você sabe. Por exemplo, o Mike Pompeo acusou você, Trump, de manter documentos confidenciais, sugerindo que isso colocava em risco soldados dos Estados Unidos no exterior. Então, ele ordenou o Mike Pompeo que a CIA elaborasse um plano para assassinar Julian Assange. Ele suprimiu a divulgação dos arquivos de John Fitzgerald Kennedy, a pedido da CIA, e ainda disse: não há Estado profundo na CIA. Meu Deus, se a CIA é o próprio Estado profundo, né? Bom, qual é a sua posição, Trump, em relação àqueles que apenas fingem que apoiam o teu MAGA? Bom, mais uma pergunta, veja. Muitos desses ex-funcionários, né, lucraram muito e obtiveram lucros muito grandes com o lobby das armas, do financeirismo e das grandes corporações aí no exterior, né? Por exemplo, o Mike Pompeo fundou a American Global Strategies, que é uma espécie de consultoria para empresas de armas, né? E é unida aí à empresa israelense aí, que faz um trabalho de inteligência, principalmente no campo da desinformação e da censura, a Ciabra, né? E aí assumiu também o American Global Strategy do Mike Pompeo, assumiu posições na empresa siderúrgica japonesa, a Nippon Steel, e fez um lobby lá para aumentar as importações de empresas estrangeiras para os Estados Unidos, que é exatamente o contrário do que o Trump pretendia fazer, né? E também investiu pesadamente aí na empresa de armas, a Dyne Maritime, buscando contratos relacionados a AUKUS, que é um grupo
de vários países, né? Bom, daí o Mike Pompeo lançou o seu próprio banco de investimento militar industrial, o Impact Investments, a exemplo de Hunter Biden, né, que é filho do Biden. Se uniu ao conselho da empresa, detalhe, ucraniana, a Kyivstar. Portanto, ele tem negócio de armas na Ucrânia, né? O Mike Pompeo, né? Sabemos que não foi somente Pompeu que pintou o bordô e sapateou na testa de Trump. Tem vários outros que lucraram muito durante a administração Trump. Bom, aí a Wikileaks faz mais essa pergunta. Você vai proibir as nomeações de indivíduos que vivem da guerra? Né? Você vai aumentar a vigilância em massa? Aí, por isso que eu falei do Peter Thiel, né? Finalmente, você vai aumentar a censura nas redes sociais, Trump? Bom, daí uma facção dentro do Partido Republicano, né, defende aí uma política externa menos impulsionada pela CIA. Veja, a facção que é o próprio Trump, né? Menos impulsionada pela indústria de armas, né? E também, principalmente, o Robert Kennedy Jr. e também o Tulsi Gabbard pediram um controle da CIA. Então vocês acham que a administração atual do Donald Trump vai controlar a CIA e não o contrário? O que vocês acham, hein? Bom, é política, né? Os insiders aí do pântano bajularão o seu papel, bajularão o seu caminho para papéis influentes e assumirão o controle da administração. Estou exagerando? Vou repetir, ó, os insiders do pântano que o Trump iria drenar, eles vão bajular o seu caminho para papéis influentes na administração do Trump e vão assumir o controle total da administração do Trump, como fizeram em 2016, como fizeram e como vai ser agora em 2024. Ou seja, o que eu digo? Que a administração é sempre a mesma. Veja, então a pergunta é a seguinte: o que o Trump poderá fazer contra a Big Arma, a Big Data e a CIA? Bom, eu espero estar errado, né? Eu escrevi há pouco no Facebook, veja, eu não quero parecer que eu sou um cara sombrio, eu prefiro parecer um cara cético, que pratica um saudável ceticismo, veja. Mas o Trump, veja, ele pode ser apenas uma pausa num caminho da degeneração da América. Ele pode ser uma pausa, né? O Spengler, né, citou o cesarismo, né, quando aparece o César, o rei, o imperador, o indivíduo providencial, né? Ele sempre aparece em civilizações que estão decadentes, né? Aparece uma espécie de um imperador final lá para jogar a pá de cal, né? Antes da coisa só sobrar. Veja, ele é entendido então como um soluço antes do deslize final rumo à obsolescência, né? Veja, se o Trump for incapaz de expurgar o establishment dos Estados Unidos, se ele for incapaz de drenar o pântano, como ocorreu no seu primeiro governo, que ele foi incapaz de fazer isso, veja, se ele não empreender uma verdadeira revolução cultural nos Estados Unidos, ele vai ser menos do que um soluço, né? Ele será um pigarro apenas, né? Bom, logo veremos né, quem que o Trump vai ter de colocar no Departamento de Estado. Órgão-chave, hein? Dominado pelos neocons há várias gerações, né? Bom, apesar de não haver mudanças imediatas aí para a América Ibérica, no caso aqui o Brasil, exceto um aumento desenfreado da polarização política, aliás, pisada de bola do Lula, né? Bem agora que era para ele apoiar a entrada da Venezuela nos BRICS, né? E ele ainda me solta uma, né, dizendo que a Kamala vai ganhar a eleição, que ele não gosta do Trump, né? Que pisada de bola, hein, Lula, hein? No mínimo é aquela coisa, né? Boca fechada não entra mosquito, né? Bom, então é o seguinte, você pode prever aí um aumento geral da polarização política e da guerra aí entre os dois neurônios, né, a direita e a esquerda no Brasil. Bom, no plano geopolítico, veja, aí tem um lado que a gente gostaria que fosse verdade, né? A partir das narrativas que foram colocadas aí para nós, né? Veja, a chegada de Trump à reeleição pode significar uma suspensão, né, no risco que nós estamos correndo de uma guerra nuclear direta entre os Estados Unidos e a Rússia.
que o Trump falou, né? Que ele é um indivíduo que ele respeita o Vladimir Putin e que ele vai acabar com a guerra da Ucrânia. Será que ele consegue fazer isso? Vamos ver. Com a guerra do Afeganistão ele não conseguiu acabar, né? Bom, um diretor importante, já para terminar o vídeo, veja, um diretor importante do FBI, nessa mesma semana, disse que a hora de estocar alimento e pensar na defesa da rua e do bairro é agora. Comenta-se que a elite globalista, o Deep State, pretende jogar os grandes problemas do mundo no colo de Trump, né? Então, veja, concluindo, veja, ninguém estranhou quando vários grandes apoiadores dos democratas passaram para o lado de Trump, às vésperas de sua vitória em 2016, como o general Mark Milley, que eu falei no vídeo de ontem, Mike Pence e vários outros. Mais recentemente, já em 2024, o Elon Musk, o Peter Thiel, né, eu dediquei 2 vídeos aí ao Peter Thiel, e um pupilo do Peter Thiel, né, que é o J.D. Vance, que é o vice de Trump, e outros pesos pesados se bandearam para o lado do mago, né, o mago da maga, né? Bom, aí essa fonte aqui foi o Luiz Antônio Peixoto Vale, o professor lá do Checkmate Global, né? Eu usei essa fonte. Veja, a Kamala, ele disse que ela se desinteressou totalmente da campanha já há alguns dias. Que ela já tinha chutado o balde já. Isso foi comentado pelo próprio Trump com as seguintes palavras: ela sabe de alguma coisa. Tipo, ela já sabia que ela ia perder, né? Se eu fosse um dominador global, né, Deus me livre, né, e desejasse uma grande comoção mundial, que já dá para imaginar o que seja, né? Algo que faria o Covid parecer uma voltinha no Parque do Ibirapuera. Veja, eu jogaria esse grande problema aí no colo de Donald Trump, né? Bom, dizem que ninguém enfrenta mais do que aquilo que pode enfrentar, né? Bom, o futuro dos Estados Unidos não parece fácil, né? Veja, não descarte a possibilidade de uma sabotagem interna no segundo governo de Donald Trump. Sabotagem essa vinda aí das profundezas oceânicas aí do Estado Profundo, aquelas correntes subterrâneas marítimas, né? Até a posse de Trump, 1º de janeiro de 2025, vão rolar muitas correntes subterrâneas aí, hein? Vamos aguardar, né? Quem viver, verá. Bom, então hoje foi o vídeo aí, ficou assim 33 minutos. Espero que vocês gostem dos nossos conteúdos. Veja, eu digo, eu não estou sendo sombrio nem pessimista, eu só estou sendo cético. Acho que no primeiro governo do Trump, ele pouco governou. Mesmo assim, ele fez diferença, né? O suficiente, pelo menos com suas narrativas, né, de que ele iria acabar com os dominadores globais, que ele iria acabar com o Deep State, que ele iria substituir milhares de cargos aí do Deep State, ele iria drenar o pântano. E daí o que nós vimos? Nós vimos que ele foi cercado pelas mesmas pessoas que ele dizia que ia combater. Ele foi manipulado e cerceado e sabotado, né? E depois também ele perdeu a eleição daquele jeito lá estranho, né? Assim, pau a pau, com votos pelo correio e tal. Bom, agora então ele está com uma margem maior, né? Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais assim encanadas, né, com os rumos que o mundo tomou, né, com o desastre que foi o Joe Biden, né? Aquele escalamento absurdo daquela guerra terrível lá no Oriente Médio, né? E assim 30 países enviando armas desesperado e dinheiro para aquela pessoa lá na Ucrânia, né? E a Rússia crescendo militarmente cada vez mais poderosa, né? Bom, vamos ver como é que fica, né? Ok, pessoal? Então hoje foi o nosso vídeo. Obrigado aí pela sua presença e pelo seu apoio. Se você não segue o canal, já segue, né? Verifique se você está seguindo o canal. Pessoal, o sininho aí das notificações, hein? Pessoal, o like é de graça, não paga nada, né? Mas se você quiser ajudar o canal, eu ainda estou... vou falar os nomes aqui dos nossos
apoiadores. Vejam só, deixa eu achar aqui, deixa eu verificar. Os nomes dos nossos apoiadores, veja só. Aqui, ó. O José Tari Brito, muito obrigado. O Diogo Souza Santos Alves Azevedo, né, ajudaram o canal através do Pix, né? E qualquer ajudinha é bem-vinda, porque o canal é feito totalmente na raça, os textos são todos meus, as fontes do canal são todas elas abertas, aí eu estou sempre revelando todas as fontes, né? Na verdade, nada sai da minha cabeça, sai tudo aí da mídia independente, da mídia alternativa, né? E de bibliografia que eu estou sempre citando aqui também. E a adaptação de todos os textos, né? A gente faz um roteiro, né? Eu sou um indivíduo assim que faço roteiro há bastante tempo, né? Veja, eu sempre disse para os meus alunos, se você fizer uma boa cola, você é um bom aluno. Não quer dizer que você vai colar na hora da prova, mas o aluno que faz uma boa cola, né, é que ele sabe, na essência, o que é importante em qualquer assunto, em qualquer texto. Ele sabe selecionar os temas mais importantes, porque são muitos e muitos textos, né? Muitas e muitas fontes. Então a gente tem que fazer aquela costura, né? Tirar aquele excesso, né? E ficar com o fato essencial. E essa é a nossa intenção, pessoal. Então, obrigado a todos aí, mais uma vez, né? Conto com o seu apoio aí, com a sua presença e com os seus comentários. Então vamos em frente, até a próxima e fiquem com Deus.